Meus irmãos, é um privilégio partilhar a palavra com vocês, pessoal de casa também. Tenho certeza que há algo gerado no coração do Senhor que vai se derramar sobre nós, que vai saciar, que suprirá. Aquilo que o Senhor tem para a gente é sempre maior. E eu quero falar um pouco com você hoje sobre como, às vezes, a gente deixa de ser relevante por causa de preguiça, por não se preparar, por não estar em condições. A gente perde a excelência porque não quer ter trabalho. Gente, tudo que é excelente, tudo que é relevante, dá trabalho. Só que nós nos acostumamos hoje com aqueles estereótipos, né? Daquela velha série, Quem Nunca? Você está com um problema em casa e você está procurando um pedreiro. Aí o que você faz? Vai no botequim da esquina e procura um cara com 1 metro no bolso. Você vai ter um problema muito maior do que você já tinha, porque o cara está lá só para esperar quem vai ser o próximo que vai cair na história dele. E a gente tem hoje muito disso. Em muitas oportunidades você não encontra esse pedreiro. Onde tem um pedreiro excelente? Você não encontra, porque o que tem está trabalhando. Todo mundo quer esse tipo de pedreiro, quer estar lá junto com você, quer que ele esteja junto, quer participar, sabe? Aí você procura, de repente, lá um montador de móveis. E aí você fala, meu amigo, eu tenho aqui um guarda-roupa para montar. Isso é mole, isso aí a gente monta rapidinho, fica tranquilo. Coisa de 10 minutos. Quanto custa? 50 conto. Aí olha o que acontece, por favor, Golfinho. O que o nosso montador de móveis fez. Olha lá. É só abrir. Escolhe qual você quer abrir ali, não tem dificuldade nenhuma. E 50 conto. E depois, eu lembro, essa história é engraçada, meu pai, a gente trabalhava fazendo mudança, eu era criança. E um dia, o guarda-roupa da mulher estava tão ruim que a gente não conseguia montar de volta. Ele foi metendo prego no troço, prego, e não ficava em pé. Ele falou para mim, escora aí enquanto eu vou lá receber. Já passei por isso também, me envergonho disso, mas tudo bem. Mas tem muito disso, gente. Pessoas que se constituem e não são relevantes, que atendem você uma vez só, não é? Você vai lá e o cara não tem absolutamente nada de relevante para cuidar de você, para fazer. Você contrata um pintor, o cara vai lá, quando você vê, a sua casa está pintada degradê, tem 3, 4, 5 cores na sua casa e você pediu uma só. E é fácil a gente apontar para o outro lado e tacar pedra nos outros, mas aonde a gente encontra um cristão relevante hoje em dia? Gente, não adianta andar com a Bíblia na mão, ou pior, né, com ela no celular, e continuar com a vida toda torta, e continuar mentindo, continuar procurando os atalhos aí para tentar enganar os outros. Não funciona. Quando nós começamos o texto no Salmo 33, nós vimos que os olhos do Senhor estão sobre todos os moradores da terra. O Senhor tem visto a mim e a você, se nós temos procurado viver esse evangelho com excelência, com integridade, se a nossa vida realmente está íntegra diante do Senhor, ou se a gente vai ali tentando escamotear, dar um jeito aqui. Não, vou fazer mais ou menos. Deus não aceita da gente nada mais, nada menos do que o melhor. Se você não tem dado o melhor para Deus, não espere o melhor de Deus. E esse é o nosso engano. A gente dá resto para Deus quando dá alguma coisa e fala, não, o melhor de Deus está por vir na minha vida. Meu irmão, não está não. Se nós queremos uma vida espiritual relevante, existem atitudes que nós precisamos tomar hoje. Atitudes práticas, porque não tem uma vida espiritual que ela seja feita de teologia, de teorias. Não, a vida espiritual é prática, é para você lidar com aquilo que acontece no seu trabalho, na sua vizinhança, com os seus amigos, onde você vai. Senão não tem sentido ser cristão, meu irmão, porque ser cristão aqui dentro é mole. E a gente se enrola até aqui dentro, mas difícil é na lida diária com as pessoas que não professam a mesma fé. Como nós podemos ser cristãos relevantes? Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 12. Abra aí. João, capítulo 12, a partir do verso 1.
Diz assim o texto: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa com o cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Ela guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Senhor, eis a tua palavra, e nela nós nos alegramos. Nós queremos, ó Deus, não apenas parecer cristãos, mas ser cristãos na acepção da palavra, na plenitude da expressão, que o mundo veja em nós a tua glória refletida. Por Cristo nós oramos agradecidos. Amém. Pois bem, meus irmãos, o capítulo 12, ele é absolutamente lindo, é um banquete espiritual que revela que muitas vezes nós não temos sido relevantes no cristianismo porque não temos tomado as atitudes que essa mulher do texto tomou. E a primeira atitude que eu vejo é gratidão. Verso 1 e 2, olha aí. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Gente, nos outros evangelhos, os evangelhos sinóticos, vai dizer que eles estavam na casa de Simão o leproso. Ou seja, Jesus reviveu Lázaro, curou Simão o leproso, e eles estão fazendo o quê? Um culto de gratidão a Deus. Vamos fazer uma ceia, vamos fazer um encontro, porque a gente tem que comemorar a vida. Eu havia morrido e ele me reviveu. Eu era leproso e agora eu estou curado. E eles estão celebrando a vida com gratidão. E isso é um desafio para a gente, porque quase sempre o que o Senhor fez na nossa vida não importa mais, porque nós estamos voltados o tempo todo para aquilo que falta. Ah, mas minha família não se converteu ainda, pastor, mas você foi salvo e através da sua vida a salvação vai entrar na sua casa. Ah, mas eu ainda não consegui o emprego que eu queria, mas Deus tem sustentado você dia após dia. Então seja grato ao Senhor. Nós vivemos uma geração de cristãos ingratos. Ah, poxa vida, se Deus me amasse mesmo, Ele fazia isso. Deixa de ser bebê e mimado. Deus ama você e Ele te dá o necessário. O que importa, o que efetivamente Ele tem para a sua vida. Ser grato, gente, é a gente parar com essa mania de querer sempre mais. Eu lembro da história, criança na feira, e aí o feirante lá deu uma laranja para a criança. Fala aí para você, segura aí. E a mãe da criança, cheia de educação, né? E aí, meu filho, como é que fala? O garoto virou para o feirante e falou: descasca aí. É isso, somos nós. Deus dá a laranja e fala: e aí, não vai descascar não, Jesus? Deus dá para a gente o necessário e a gente está sempre insatisfeito. Esse povo aqui, ele celebrou o que o Senhor já havia feito. Cada dia de vida celebre o que o Senhor fez na sua vida. Eles se encontraram para declarar que só estavam vivos por Jesus, que a vida deles só tinha sentido em Jesus. Essa gratidão precisa transbordar em nós, para que sejamos cristãos efetivamente relevantes. Segundo, verso número 3. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus
e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa com cheiro de unguento. Meus irmãos, Maria, mais uma vez, está no lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, aos pés de Jesus. E a atitude que ela toma de quebrantamento é ímpar. Enquanto Marta corre para lá para servir, enquanto está todo mundo envolvido com o que está acontecendo, Maria está ali aos pés do Senhor, quebrantada, está reconhecendo a grandeza do Senhor, e ela pega o que ela tem de mais precioso e quebra aos pés de Jesus. Esse é o nosso desafio, gente. Como é lindo esse texto, como a gente fica olhando como o processo acontece. Essa mulher, ela se recusa a sair dos pés do Senhor, e tudo que a gente quer muitas vezes é o trono. Gente, para com isso. O lugar mais alto que nós, como cristãos nessa terra, podemos atingir é estar aos pés do Senhor. Quando você se quebranta aos pés do Senhor, você tem firmeza para viver o resto da sua vida de pé diante do mundo. O mundo não vai te derrubar, mas por que a gente cai toda hora? Porque não está aos pés do Senhor. Por que o pecado ele continua tão atraente para a gente? Porque nós não temos escolhido estar aos pés do Senhor. Que essa noite você declare: Senhor, de hoje em diante eu quero viver como Maria, aos teus pés, quebrantado, reconhecendo a tua grandeza. Tudo que eu tenho de mais precioso seja dado integralmente ao Senhor. É isso que ela fez. E como a gente precisa retomar esse quebrantamento. Tanta pessoa falando: você sabe quem eu sou? Você é pó, com o sopro de Deus, e é um pó bem de qualidade bem ruim. Essa é a verdade. O que sustenta você de pé é o sopro de Deus. Então quebrante-se na presença do Todo-Poderoso, reconheça a grandeza e a glória dele, porque o cristão, o valor dele, o que ele porta, só dá para ser atingido quando o cristão se quebra. E tem gente com o coração empedernido, duro, que não quebra. Sabe, a casquinha do sorvete. Você está chupando sorvete e tal, chegou na casquinha. Você não quer saber da casquinha, mas você precisa morder a casquinha para ela quebrar e você sentir o gosto do sorvete. É assim. Enquanto a gente não se quebra, esse tesouro do Evangelho não pode fluir de dentro da gente. Maria quebrou, pegou o que ela tinha de mais precioso e ali quebrou os pés do Senhor. O que você tem feito com seus dons, com seus talentos? Tenho visto tanta gente hoje fugindo, pessoal. E é fácil fugir. Fugir é tranquilo, porque há sempre uma justificativa, há sempre um culpado. Mas essa mulher do texto, ela simplesmente se quedou aos pés do Senhor. E ali, diante dele, entregou tudo que tinha. A nossa geração precisa voltar a ser grata, precisa voltar a ser efetivamente quebrantada aos pés do Senhor. Olha aí, verso 3, ainda na parte B ali, e diz assim: quebrou um arratel de unguento, de nardo puro, de muito preço, e ungiu os pés de Jesus, lhes enxugando com os próprios cabelos, e encheu-se a casa com o cheiro do unguento. É preciso que, além dessa gratidão, desse quebrantamento, haja em nós integridade. Ela quebrou o vaso e derramou tudo. Era 1 litro, custava mais ou menos 300 dias de trabalho, e ela não guardou nada para ela, tudo aos pés do Senhor. É essa integridade que muitas vezes tem faltado para a gente, essa capacidade de pegar tudo e colocar aos pés do Senhor. Aquela mulher não economizou na adoração, ela não economizou no processo de honrar ao Senhor, ela não guardou nada para ela, porque ela não precisava de nada. Como é difícil entender isso, gente, é muito difícil. A gente precisa de tanta coisa, porque aqui dentro continua vazio. A gente precisa guardar tanto, amealhar tanto, porque infelizmente a espiritualidade, ela deixou de ser relevante há muito tempo. Eu vejo hoje cristãos com medo: pastor, vem uma segunda onda, meu irmão, nós vamos surfar a próxima onda, vamos sair do outro lado e vamos vencer em nome de Jesus. Não fica guardando a tua adoração, não fica guardando o chamado de Deus, não. Num tempo mais propício eu vou assumir o ministério. Não vai, porque se você não é fiel hoje, não vai ser amanhã. Esse é o problema da nossa geração. A gente vai sempre deixando ou guardando, procurando
de alguma maneira, sabe, um plano B. Se isso aqui não der certo, eu guardo aqui. Ela pegou tudo que ela tinha juntado a vida inteira, tudo que ela tinha de valor, e na integridade daquilo, colocou aos pés do Senhor. Resumo, o Senhor fala o quê? Onde esse evangelho for pregado, a história dessa mulher vai ser conhecida. E aí a gente vê o outro lado da moeda, Ananias e Safira. Essa mulher tinha 1 litro de nardo. Ananias e Safira tinham propriedade. E eles venderam, e o que eles fizeram? Esconderam uma parte do dinheiro. Falaram aqui, ó, os dias são maus, a inflação, o dólar, o euro está lá quase R$7, ó, vamos guardar uma parte aqui. E guardaram. Mentiram, o espírito que eles encontraram foi o quê? Morte. Os 2 morreram no mesmo dia, no mesmo lugar. As pessoas têm morrido hoje porque elas têm sonegado ao Senhor aquilo que é só dele, sonegado a adoração, a integridade da vida, a sinceridade de coração. E nós vamos aprendendo isso, a gente vai lidando bem, transitando bem na religião. Porque não, mas eu estou fazendo isso pelo menos, né, pastor? O Senhor não está perguntando o que eu e você estamos fazendo. O que Ele pergunta a gente é se nós temos sido gratos. Você tem sido grato a Ele? O que Ele pergunta a gente é se nós temos andado em quebrantamento aos pés dEle. O que Ele pergunta a gente é se há integridade na nossa vida. E quando a gente chega no verso 9, o texto se encerra dizendo assim: e muita gente dos judeus soube que Ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Testemunho. O cristão relevante tem testemunho. A vida de Lázaro gritava para todo mundo ouvir: Jesus me deu uma nova chance. Jesus mudou o meu quadro de morto para vivo. Jesus reativou meu CPF lá. Já tinha sido cancelado, mas Ele me reviveu. Esse testemunho tem que gritar, gente. Eu bebia e hoje eu sou livre do alcoolismo. Eu usava drogas e hoje eu não uso mais. Eu tinha problemas no meu casamento e hoje eu não tenho mais. E a gente precisa ter testemunho de vida. Pastor, eu nasci na igreja, cresci na igreja, nunca tive esse tipo de problema. Glória a Deus, é um testemunho muito maior. É um testemunho muito mais poderoso de alguém que durante a sua vida teve retidão, confiando no Todo-Poderoso. Mas a nossa vida tem que gritar. Porque senão, gente, fica um evangelho de ideias. E as pessoas, elas hoje abraçam o que lhes interessa do evangelho, porque o que tem sido pregado é o evangelho de ideias. Um evangelho cheio de frufru, de coisinha, um evangelho todo adocicado para tentar atrair. Gente, quem é atraído por açúcar é beija-flor, rapaz. A gente está procurando ovelha. Ovelha precisa de alimento saudável, pastos verdejantes, águas tranquilas. E só se alcança isso com testemunho. Você só alcança alguém quando você foi alcançado pelo Senhor. Que em nome de Jesus a gente pare para pensar nisso. As pessoas vinham não só por causa de Jesus, mas pelo que Jesus tinha feito em Lázaro. A vida de Lázaro apontava para Jesus como uma seta em neon enorme, assim: olha aqui quem me salvou, olha quem me tirou do túmulo, olha quem me deu nova vida. Para onde, pergunto eu, tem apontado a nossa vida? Para nós mesmos? Olha só como eu canto bem, como eu prego bem, olha só como eu sou educado, como eu sou lindo. Não resolve. É preciso apontar para Jesus. Que essa noite, sabe, a gente está aqui, a gente enfrentou a chuva, você está de casa também, enfrentou a conexão caindo, essa loucura toda, e agora o Senhor está chamando a gente para que nós sejamos cada vez cristãos mais e mais relevantes. Em nome de Jesus, diga para o Senhor agora no teu coração: Senhor, eu sou grato porque o Senhor tem me suprido em todas as minhas carências. Eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor já fez na minha vida, e eu não estou preocupado com o futuro, porque o meu futuro está em suas mãos. Diga para o Senhor: Senhor, eu me quebranto na tua presença agora. Eu quero que esse vaso de barro que carrega o tesouro do evangelho, que sou eu, se quebrante aos teus pés, e eu viva aos teus pés. Eu de fato entenda que o meu valor está em te servir, em estar aos teus pés. Senhor, eu quero ser íntegro. Tudo que eu tenho e sou,
tudo que eu desejo e almejo, tudo esteja agora aos teus pés, e que o meu testemunho aponte todos os dias para o Senhor. Que o Senhor possa nos tornar cristãos relevantes, gente que faz diferença nesse mundo, que não olhem para nós e digam assim, não vale a pena se aproximar desse não. Que quando olharem para o que a nossa vida construiu, não seja aquela loucura que a gente viu ali na imagem, aquele monte de gaveta solta, mas que seja uma obra-prima conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, entregue essa noite.